Olá pessoal, hoje vamos aprender como criar um banco de dados. Vamos criar através do MySQL, que vai ser o nosso servidor. Primeiramente, o que é um banco de dados? Um banco de dados é onde você vai fazer a inserção de algum dado, ou seja, você vai salvar algum dado, você vai editar algum dado, você vai fazer uma alteração ali. Então, o que seria isso? Você vai pegar suas informações que estão estáticas e fazer ela ficar mais dinâmica, uma coisa que você pode mexer, uma coisa que você pode alterar, assim como se fosse um caderno de anotações. Bom, essa é a nossa introdução de banco de dados. Vamos fazer a criação de um banco de dados simples, com dois campos, e a gente vai começar aqui falando das nossas propriedades que a gente tem. A gente tem a propriedade de conexão, de informação do servidor, informação do cliente. São três informações aqui. E aqui a gente tem aqui no canto uma SQL e o símbolo dele, que é um golfinho. Aqui a gente tem a parte de configuração dele, a parte de configuração de serviço. A gente vê por aqui, ó, você pode mexer, pode alterar, você pode até dar um stop aqui, ó, no nosso serviço, que é no servidor. Então você pode vir em setup, que é onde ele inicia. Você pode alterar os campos aqui e fazer daquela melhor forma que você acha. Então tem as outras partes aqui, a parte de conexão do servidor, etc. Vamos à parte de backup. A parte de backup é quando você vai salvar o seu banco de dados. Porque assim, quando você está no seu computador, tudo bem. Agora, quando você está em outro computador, você vai ter que fazer um restore. Você vai restaurar o seu banco de dados já salvo, porque ele não contém ali naquela máquina. Então você vai lá e restaura ele. Como a gente faz isso? Depois eu vou ensinar certinho, detalhadamente, pessoal. Então a gente clica aqui em catálogos para a gente ver essa propriedade também. Bom, ela tem um banco de dados aqui, já pronto, ó. São vários bancos de dados. A gente clica aqui, ó, informação do servidor. E aqui a gente tem as informações que já foram ditas. Aqui a gente tem a parte do menu. E a gente clica em Tools, MySQL Query Browse. Bom, aqui abriu essa janelinha que vamos fazer a criação do nosso banco de dados. Então a gente tem duas formas. Tem a forma do Create New Shell e tem a forma do código, que é a criação por código, a criação onde você codifica e ele ali transforma no banco de dados. Então vamos fazer por código para o melhor entendimento. A gente coloca Create um banco de dados com o nome L4. Se eu apertar Ctrl Enter, que é o nosso atalho, que é a mesma coisa de eu vir aqui nesse botãozinho Execute e apertar o Ctrl Enter, mesma coisa de eu vir aqui Execute. Tá, pessoal? Então aqui ele já criou para mim. Ele não apareceu aqui por quê? Porque eu tenho que dar um refresh. Então clico com o meu botão direito e dou um refresh, que é a mesma coisa de eu estiver apertando o F5. Deu o refresh, ele criou. Vamos criar uma tabela, né? Que todos os bancos de dados têm uma tabela. Uma tabela chamada teste. Então crie uma table teste. Ctrl Enter. Aqui, ó, já deu um erro. Estou fazendo isso para vocês verem aí, ó, para depois vocês não ficar errando. Não foi selecionado nenhum banco de dados. Então a gente vem aqui e seleciona L4. Selecionando, ele já está aqui, ó. Aqui em cima, como podemos ver, tem um rainho aqui. MySQL Query Browse. A conexão está direta com L4. Então agora você pode fazer inserção. Ops, deu outro erro. Eu quero que dá erro porque para vocês aí saber como fazer. Aqui ele fala que não foi criado nenhuma coluna, ou seja, toda tabela no banco de dados tem que haver coluna. Uma coisa que eu tenho que dizer para os meus ouvintes é quando você vai colocar nome no seu banco de dados, não pode haver nenhum tipo de caracteres especiais. O que seria isso? Seria espaço
ou acentuação, não pode. No banco de dados não pode, e na linguagem de programação, Delphi, não pode. E nas outras também não pode. Então, é uma coisa óbvia. Quando se trata de lógica de programação, automaticamente eles vão falar para você, ó, não pode dar espaço e nenhum tipo de acento. E aí, tudo bem, tudo firmeza, e você pode programar de acordo com os seus conhecimentos. Então, a gente vem aqui e forma uma coluna. A gente coloca o código. Coloca ele como inteiro. Coloca como primária aqui, ou seja, chave primária. E auto-incremente, ou seja, ele vai se auto-somando. Ou seja, ele vai criando código 1, 2, 3 e daí por diante. A gente coloca o nome. Ele vai ter o tipo string. E aqui o tamanho 100. Vai ser not nulo, ou seja, o campo vai ter que ser digitado. Então aqui, ó, quando a gente sempre finaliza, a gente sempre tira uma vírgula no final e fecha ele. Esse é como se fosse o begin e o end, ou seja, início e fim. A gente dá o engine. E a gente coloca igual e no db. E a gente aperta o Ctrl Enter. A gente vem aqui, aperta F5 ou refresh. E ele está aqui, ó, teste, código e nome. Tá certo? Então a gente fecha, a gente já criou. Vamos fazer o backup. Parte de backup, a gente vem aqui, ó, em new. E a gente procura teste. A gente manda ele para lá. Opa, desculpa. Então aqui, ó, ele não apareceu. Aqui ele é do próprio sistema mesmo. Então a gente tem que vir aqui, ó, clicar com o botão direito e apertar F5 ou refresh. Aqui, ó, ele já apareceu, ó, L04. Você joga ele para lá, salva ele no seu software e executa o backup. Se salva em qualquer lugar, eu vou salvar em meus documentos mesmo, com esse nome, ó, backup. Salvei. Ele fala que foi salvo com sucesso. E aí eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui em catálogo. E eu posso dar o refresh aqui também para ele aparecer. E eu posso excluir. Se eu excluir, aí você fala, nossa, você perdeu o seu banco de dados. Não, não. Você vem aqui, ó, em Restaure. E você vem lá na parte de documentos e procura ele. Procura. Não achou. Coloca all files, ou seja, mostra todos documentos. Então você procura a parte que você quer, a parte que você colocou no seu documento. No meu caso, backup. Aqui, ó, backup. Você clica nele, dá um start, começar, e ele já começa fazendo esse restore. E ele, você fecha, dá um close, ou seja, fechar. E você está aqui, ó, com eles de volta. É isso aí, pessoal.